Astrologia. Uma das coisas mais tristes que devo dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopos, são inconscientemente arrastados para a rede psíquica, tornam-se sensíveis às condições adversas que somente existem nesse plano, emaranhando-se nelas. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o indivíduo se conserva inteiramente inconsciente de ter aberto a porta a semelhantes condições, chegando a enredar-se de tal modo que nenhuma soma de argumentos ou razões poderá modificar-lhe a crença na astrologia. Nos últimos 20 anos, este ensinamento foi escrito em 1932, o campo da astrologia tem sido usado mais com o propósito de profetizar do que qualquer outro. Muitas vezes, devido a isso, o pensamento ou radiação dessa camada psíquica, através da astrologia, prediz que se manifestarão para o indivíduo tais e quais condições que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito com estas palavras, isso é sentido através da radiação. Esta é uma das principais razões de ter ocorrido o cataclismo da Atlântida, e porque os atlantes se recusaram a ouvir a voz dos mestres da sabedoria que os alertavam. Compreendo, amados discípulos, que se vos interessais por horóscopos, podeis pensar que estou sendo severo, mas não é este o caso, senão que meu amor por vós é suficientemente grande, de modo a dizer-vos a pura verdade. Não vos sendo possível crer na verdade que vos digo, segui, então, vosso próprio caminho, porque sois dotados de livre arbítrio, no qual não desejo interferir, exceto para dizer que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, jamais deverão temer qualquer dessas coisas, porque ela as corrigirá e os conservará firmes no verdadeiro caminho da luz, cujos degraus de ouro poderão subir com passos firmes e precisos até adquirir seu domínio pleno e perfeito. Asseguro-vos, amados, que meu coração se compadece daqueles cuja atenção está presa à astrologia, pois estão tão desapercebidos do caminho juncado de espinhos que pisam que só quando a dor dessas feridas for insuportável, é que eles hão de clamar ao céu com todo o seu ser, dizendo, ó, Deus, mostra-me o verdadeiro caminho. Amados discípulos, vós que com tanto empenho buscais a luz, sabei que existe somente a presença una, que é vossa proteção invencível e que é a grande presença eu sou, Deus em vós. Não deixeis nunca que vossa atenção se prenda a essas inúmeras manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou qualquer das muitas coisas que afastem vossa atenção da grande presença eu sou, que é vosso ser real. Se para ela vos voltardes sempre, ela vos guiará no caminho da luz, com aquela quietude do externo que vos permitirá penetrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão, e onde encontrareis a maior atividade de Deus, a presença eu sou. Amados, certamente compreendereis que não podeis servir a dois senhores nem ganhar vitória alguma antecipadamente. Por terdes livre arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo vossa invencível presença eu sou então ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até chegar o tempo que elegerdes para regressar ao Deus Uno. Se vos decidirdes por vossa presença eu sou e ela permanecerdes, vossas lutas logo cessarão, e percebereis que estáis vos movendo nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde contemplareis o mundo externo com grande compaixão, nunca, porém, com a comiseração humana que sufocaria vosso próprio progresso. Isso nos recorda a antiga citação procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Esse reino de Deus é a grande presença eu sou, vossa única realidade, dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa vaguear tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a presença mestra de luz, a presença eu sou, caminha sempre ao nosso lado, à espera de que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas dádivas de perfeição em todas as manifestações externas. Tal é o vosso privilégio, amados meus. Conquanto me entristeça por alguns não terem sentido a real importância de sua presença eu sou, e ainda se esforcem pelas coisas externas, limito-me a esperar, envolvendo-os no meu amor,
porque eles têm livre arbítrio. Talvez seja um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão correios, quisera ajudá-los e prendê-los no meu abraço até que pudessem compreender toda a importância de sua própria presença. Eu sou, entretanto, isto não me é permitido porque sei muito bem que todos os que têm qualquer desejo de buscar a exterioridade, devem fazê-lo até que já não sintam mais essa necessidade. Os discípulos devem compreender que não podem dividir sua atenção entre a presença eu sou e as coisas externas. Uma casa dividida contra si mesma, cedo ou tarde cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou e é ela quem governa ou deveria governar a forma. Nela está toda força, valor e poder. Se esses abençoados discípulos pudessem ao menos compreender plenamente que grande privilégio permanece à sua disposição, e como, em tempo relativamente curto, poderiam libertar-se de toda limitação. A verdadeira razão deste ditado é a seguinte: quando os discípulos perguntam se podem ouvir diretamente estas comunicações, adquirem direito à explicação do que se faz necessário para o desempenho de um trabalho dessa natureza, que não é frequente e é o mais extraordinário que conhecemos. O fato é que o Deus Uno é sempre perfeito, sempre foi, é agora e sempre será, e o Eu Sou é essa presença, mas, se os discípulos não têm consciência disso, seu corpo e seu cérebro devem passar por um período de ajustamento. A estrutura atômica é um instrumento mecânico e as partes inumeráveis de que se compõe devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os discípulos não compreendem que quando um certo trabalho específico deve ser realizado, tem que haver também um preparo definido nesse sentido. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que por natureza é dotada de uma qualidade invulgar para falar em público. Para que receba assistência da hóstia ascensionada, deve haver um preparo especial. O orador seria preparado de modo que, 20 ou 30 minutos antes da conferência, fosse cercado por um tubo de luz no qual nada penetrasse, exceto a radiação do mestre inspirador. O ajustamento do corpo e cérebro do discípulo leva semanas, meses ou anos para se completar, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais, na história da preparação de discípulos, o mestre lhes permitiu entrar no seu próprio círculo eletrônico interior. Aos discípulos se ensina a aplicação, mas nunca penetram no círculo eletrônico do mestre. O círculo eletrônico aqui organizado para este trabalho exigiu 30 anos de preparação, e não obstante a beleza de radiação e amor de um indivíduo, nós não temos tempo para aprontar e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos discípulos neste período de crise mundial. Todavia, se estiverem sinceramente decididos e empregarem a presença Eu Sou, serão preparados para a presença da hóstia ascensionada.